Olá, que alegria estar de volta, que bom estar aqui com vocês. O meu nome é Aline Chacon e eu desejo que você tenha um lindo dia. Pessoal, quem me conhece, quem me acompanha, sabe que da imensa felicidade que eu sinto nesse momento por poder estar aqui novamente, gravando vídeos aqui para o YouTube. No final de agosto, o meu esposo sofreu um acidente de moto e foi um tempo bem conturbado para a nossa família, porque ele precisou de 2 cirurgias de urgência, ele precisou de um tempo de recuperação também. E agora as coisas voltaram a entrar numa certa normalidade. Agora a gente está conseguindo retomar os nossos projetos. Eu estou podendo voltar aqui para conversar com vocês. Estou alegre demais por isso, pois sempre foi um desejo muito ardente do meu coração dar seguimento nesse projeto, que foi um projeto pensado por Deus, sonhado por Deus para a minha vida. Esse tempo de cruz que a gente viveu foi um tempo onde Deus esteve sempre presente conosco, sempre, a todo instante. Ele nos dava provas da sua misericórdia. Foi um tempo também muito oportuno, pessoalmente, individualmente. Também foi um tempo muito bom, um tempo de olhar mais para Deus, de ficar mais parado, um tempo contemplativo, um tempo de se agarrar na cruz. Fica mais fácil, né? De não arrastá-la, de me agarrar com ela e seguir, tanto para mim quanto para o meu esposo. Também tivemos muitas graças do matrimônio, né? Muitas graças Deus derramou neste tempo, porque acabamos nos unindo ainda mais. E por isso, antes da gente começar propriamente no tema do vídeo de hoje, eu queria deixar isso já para vocês que estão me assistindo agora, que não tenham medo dos planos de Deus, do que Deus tem para a sua vida. Não tenha medo. Mesmo que seja um momento de dor, não tenha medo. Se agarre na cruz e vá. Ele não vai deixar você sozinho. Eu ouvi algo que me tocou muito forte neste tempo, que foi: aqueles que Deus mais ama não são aqueles que Ele mais dá, mas aqueles que Ele mais pede. Então eu me senti muito amada por Deus neste tempo, muito, muito, muito amada. A minha família foi muito amada pelo Senhor. Então o meu coração é cheio de gratidão mesmo por esta noite escura que nós passamos. Ainda estamos passando, na verdade, mas agarrado no manto de Nossa Senhora nós seguiremos com certeza. Na certeza de que o Senhor nunca nos desamparou e nunca nos deixou só. Falando nisso, falando sobre família, falando sobre dificuldades de viver em família, sobre os grandes desafios da vivência do matrimônio, da vivência da educação dos filhos, hoje eu trago um tema muito importante na formação das nossas crianças. Como é que a gente pode desenvolver as virtudes dos nossos filhos? Como é que a gente pode ajudar nós, pais, como é que nós podemos ajudar os nossos filhos a desenvolver as virtudes necessárias para que eles sejam pessoas dignas e pessoas que tenham um olhar sempre voltado para o céu? Pois bem, esse é o nosso tema, é o tema do nosso vídeo de hoje. Vamos lá. São Francisco de Sales já nos dizia que se nós quiséssemos que os nossos filhos fossem na idade adulta, aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós sabemos que é o certo e errado de acordo com a moral cristã, nós deveríamos começar a desenvolver essas habilidades neles ainda na infância. E é por isso que essa idade do ser humano, que é a idade da criança, ela é muito importante. A idade da razão, onde eles começam a compreender determinadas coisas, a ter mais discernimento. Então, essa idade é muito importante, é fundamental o papel do pai e o papel da mãe. Para desenvolver essas virtudes, é necessário, primeiro, que os pais e a criança tenham uma experiência concreta com Deus. As virtudes das quais eu vou conversar aqui com vocês, elas não fazem sentido se elas não forem baseadas, alicerçadas numa relação de experiência, uma relação próxima de amizade com Deus.
Quer ver um exemplo? Por exemplo, a castidade. A castidade ela só faz sentido para quem tem essa vivência de fé. Os nossos filhos só viverão a castidade na adolescência se eles tiverem essa base desde sua infância. Isso precisa fazer sentido na cabeça deles. Outra coisa importante é que se a gente não tiver esse entendimento, esse conhecimento de quem é Deus, do que Ele representa para nós, todas as nossas ações serão vazias, serão ocas. Elas não terão profundidade e elas não durarão por muito tempo. Então, antes de qualquer coisa na vida dos nossos filhos, nós precisamos propor para eles uma experiência com Deus, facilitar uma experiência com Deus, sabendo que quando fazemos a nossa parte, podemos descansar porque o Senhor também fará a sua. Então, vamos lá. Eu queria falar com vocês sobre como é que a gente pode fazer para desenvolver a consciência dos nossos filhos. Como fazer com que os nossos filhos entendam e tenham discernimento para avaliar o que é certo e o que é errado. Isso é fundamental, fundamental. Quer ver, às vezes uma criança, ela tá lá na vidinha dela, no mundinho dela, naquele momento de aprendizado e de luta e de batalha, quebra um copo. Ela vai dizer que não foi ela. Se você perguntar, aqui em casa isso já aconteceu. Quem foi que fez isso? Não aparece o culpado. Não tem ninguém. Foi um ser inanimado. Não acontece com vocês também isso na casa de vocês? Então, é nessa hora aí que o pai, que a mãe precisa entrar e agir na consciência do filho. O problema não é ele não assumir. O problema é ele mentir dizendo que não fui eu, não. Tendo sido ele quem quebrou o copo. É importante que vocês ajudem os filhos de vocês a desenvolver essa capacidade de dizer, de assumir o bem e o mal, mesmo que isso traga para ele uma consequência que ele sabe que não vai ser tão boa assim. Mas é preciso desenvolver isso nos nossos filhos, essa capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. E assim, a primeira coisa que é importante também destacar é a vivência dos pais na fé cristã. O seu filho, ele vai reproduzir aquilo que ele observar nas relações que vocês estiverem. Então, um pai, vamos pegar aqui a figura do pai. Como é que esse pai trata a esposa? Como é que esse pai trata os seus funcionários? Isso é muito importante. O seu filho está observando tudo que você está fazendo. Você é justo? Você é correto? Você estabelece o sim e o não, o certo e o errado bem direitinho? Ele está te vendo. É necessário e importante que você faça isso. Se o seu filho não notar nenhuma incoerência na sua postura, se ele perceber que você é coerente, que o que você diz está batendo com o que você faz, será muito mais fácil para ele seguir os seus caminhos, para ele realizar aquilo que você está pedindo para que ele faça. Preste atenção, muita atenção. A forma como você conduz a sua vida, a forma como você vive o seu dia a dia, vai falar muito mais do que as suas palavras. Se você consegue viver bem, se você que é pai, você que é mãe, tem esse discernimento estabelecido de fazer o certo porque você sabe que é o certo a se fazer, não porque você não queira, mas porque é o certo. Você pode ter certeza que o seu filho seguirá os seus passos e quando ele for um adulto, ele também será como você. Um adulto justo, um adulto que passa por cima das suas vontades. É na consciência, sabe? Não é na vontade, é na consciência. Porque a nossa vontade, ela é toda contaminada pelo pecado. O pecado original, as nossas paixões, as nossas concupiscências. É tudo uma desordem. É preciso uma comunhão com o Senhor para Ele ir nos purificando, para Ele ir nos dando essa graça de, unidos a Ele, voltarmos a ser imagem e semelhança do Senhor, como diz Santo Agostinho. Isso é o mais importante. Então você, enquanto pai, enquanto mãe, tem essa missão de ordenar as paixões do seu filho e ensiná-los desde pequeno, a que ele consiga fazer esse discernimento. Claro que não é de uma hora para outra,
Claro que não é tão fácil assim, mas é preciso. É preciso que os pais tenham esse entendimento primeiro, para que ele possa chegar a viver e a experimentar isso na vida do seu filho, favorecer na vida do filho. Essa consciência, esse entendimento. Para cuidar da consciência dos filhos é necessário que os pais cuidem da sua consciência. Eu tenho estabelecido, eu enquanto cristão vivo o que é certo e retenho o que é errado, luto com as minhas forças para não fazer o que é errado. E quando eu caí, porque nós caímos, nós somos humanos, nós caímos. Quando eu caio, eu me arrependo verdadeiramente e volto para o Senhor, volto o meu olhar para Ele. O teu filho está te vendo, ele está te observando. Isso é fundamental que você tenha um entendimento. A educação, desde a minha época, viu? Não que eu seja tão velha assim, mas a educação, ela tá meio fora do eixo, né? Eu ia dizer educação atual, mas eu me lembrei que na minha época já existiam tantos anti-heróis e a televisão e a mídia e o mundo colocavam como heróis. Hoje em dia também continua do mesmo jeito. Eu lembro do Pica-Pau. Quem não lembra do Pica-Pau? O Pica-Pau era o maior aproveitador que podia existir na paróquia, mas ele era o centro, né? Então a gente às vezes, e atualmente acontece a mesma coisa com os desenhos de hoje. Existem muitos anti-heróis sendo colocados para os nossos filhos como heróis. Muitas condutas moralmente inadequadas sendo ditas como legal, como pode fazer, não tem problema, ninguém está vendo. É na consciência, eu volto, eu insisto, é na consciência, não é na vontade. A vontade é de fazer o que é mais gostoso fazer, mas nós precisamos ajudar os nossos filhos. E você pode estar pensando aí, mas eles são muito pequenos. Não pense nisso. Faça. Ajude-os. Pode ser que naquele momento ali ele não consiga compreender, mas à medida que isso for crescendo, à medida que o seu esforço em ajudá-los for crescendo, à medida que você for mostrando para eles, está vendo? Ó, não é aqui. E outra coisa muito importante é a convicção do que é certo. O seu filho precisa aprender a fazer o que é certo por convicção. Eu sei que aquilo ali é errado fazer e eu não vou fazer. Mas eu estou com vontade de fazer. Mas eu não vou porque eu sei que aquilo é errado. Porque eu tenho um Deus que me diz o que é certo e o que é errado fazer. A gente tem isso. Os 10 mandamentos nos ensinam o que fazer. Nós temos essa base. Nós precisamos ensinar os mandamentos aos nossos filhos. Nós precisamos vivê-los para que eles possam encarnar também na vida deles tudo isso. Então essa consciência formada dos nossos filhos, ela é muito baseada nas nossas ações, em pais virtuosos. Eu terei filhos virtuosos se eu, enquanto pai, enquanto mãe, também exercitar as virtudes. É fundamental que você entenda, porque o mundo está cheio de anti-herói, está cheio de gente que mente, que engana como herói. Não passa consequência nenhuma, aquilo ali eu posso fazer o que é errado, que eu vou estar sempre aparente. Cuidado com o que nós permitimos que os nossos filhos assistam. Isso é muito importante também, sempre vigilantes, sempre vigilantes. Ensinar os nossos filhos que, por mais que ele tenha vontade de realizar tal coisa, ele não deve fazer, porque é errado. Isso é fundamental. Ensinar mesmo o que é certo e o que é errado. Como é que eu sei o que é certo e o que é errado? Pela palavra do Senhor. Nós precisamos usar aquilo que a igreja deixa para nós, que nós temos de leitura, de embasamento. Nós temos tantas encíclicas que falam sobre educação, tantos livros que falam sobre educação. Nós temos a palavra, os 10 mandamentos estão lá, vamos cumprir, vamos ensinar os nossos filhos a viver as virtudes a partir dos mandamentos. Ensiná-los e vivê-los, isso é o mais importante. Então eu queria, de forma resumida, para concluir o vídeo, que você, enquanto pai, enquanto mãe, você conseguisse primeiro compreender, primeiro acreditar que é possível estabelecer essas virtudes dentro do seu lar e depois
por meio de estudo, por meio de conhecimento. Ah, mas o meu pai, a minha mãe, sim, o seu pai e sua mãe, na época que a gente era criança, aquilo era tudo que eles tinham. Eles não tinham tantos, não existiam tantos estudos, não existiam tanto conhecimento. Ah, o meu pai não me ensinou nada disso e eu tô aqui firme e forte, sou uma pessoa de bem. Sim, mas eles fizeram o que eles podiam. Você pode fazer o que você tem em mãos hoje. Hoje o conhecimento está aí. Nós precisamos conhecer de Deus. Como é que eu conheço de Deus? Estudando, querendo ler sobre Ele, querendo me apropriar de tudo que Ele deixou para nós. É missão sua enquanto pai, enquanto mãe. Não esqueçam nunca disso. E eu queria deixar para vocês agora, para finalizar, uma frase de São Paulo que me tocou muito o coração. Ele diz assim: a fé vem pelo ouvido. A fé vem pelo ouvido. Se eu quero que o meu filho viva uma experiência de fé, eu tenho que falar sobre a fé para que ele possa escutar. Eu tenho que viver a fé para que ele possa testemunhar primeiro na minha vida, para depois experimentar na vida dele. É um assunto tão bom, perderia muito tempo aqui para ganhar muito tempo falando sobre isso. Então eu queria saber se você gostou desse vídeo, que você desse um like para mim, se inscrevesse aqui no canal, para que o YouTube possa levar esse papo, essa conversa, esse conhecimento para outras famílias. Eu estou me dispondo e quero que você também me ajude, também se disponha a levar esse conteúdo para a internet, para outras famílias, que outros povos possam acessar esse conhecimento e se apropriar desse conhecimento e praticá-los na sua vivência. Tá certo? Um grande beijo, fiquem com Deus.